Martelo batido, Hulk está a caminho do Fluminense. Vamos falar sobre isso, então assista até o final, já deixa o like agora. Vamos lá, vamos trazer então, tá na tela, Sport Center Brasil, através obviamente da ESPN, postou o seguinte: futuro definido de Hulk. Hulk não é mais jogador do Atlético e acertou sua transferência para o Fluminense. As informações foram apuradas pela ESPN nesta quarta-feira. De acordo com a reportagem, uma reunião nesta tarde definiu o futuro do astro. Hulk agora fará exames médicos entre esta quarta e quinta-feira para assinar o contrato com o Fluminense, que deverá ser até o meio ou fim de 2028. Só após esses trâmites que acontecerá o anúncio oficial. O clube carioca não terá custos com a transferência e arcará apenas com o salário do craque. Aí tá aqui, ó, saiba mais em ESPN, tá aqui a matéria, né? Hulk não é mais jogador do Atlético, acertou sua transferência, como você acabou de ver, né? Tá falando aqui dos exames médicos. Os pagamentos do Fluminense a Hulk serão os que foram acordados ainda nos contatos iniciais entre as partes, lá atrás, né? Quando já tinham até acordado isso. As conversas, no entanto, foram retomadas no início da semana. Enfim, no ano o Hulk tem 5 gols e 3 assistências em 22 partidas com a camisa do Galo. Caso a contratação de Hulk Fluminense seja confirmada, o jogador só poderá ser inscrito a partir do dia 20 de julho, após a Copa do Mundo, quando a janela de transferência do meio do ano será aberta. Então, segundo a ESPN, já está tudo certo. Está até dizendo, ó, Hulk não é mais jogador do Atlético e acertou sua transferência para o Fluminense, para deixar claro aí na matéria, né, da ESPN, tá bom? Aqui do Cícero Melo, informação aqui do Cícero Melo, tá bom, gente? Então, tá aí. E tivemos hoje, então, uma reunião, né, para selar esse acordo, segundo a ESPN. Vamos aguardar agora. Tem uma questão. Vai ter alguma despedida? O que será feito? Se a gente pensar em um jogo de despedida, fica muito difícil. Porque o próximo jogo do Galo em casa, com a nossa torcida, é contra o Botafogo, mas no Brasileiro, tá? Isso só no final de semana que vem. E lá no dia 21, aí pela Sul-Americana, aí sim teria um jogo em casa, né, com a torcida do Galo. Eu não acho que vão esperar até o dia 21 para isso, né? Porque ele não poderia jogar contra o Botafogo, por exemplo, no Brasileiro, senão completaria os 13 jogos. Ou seja, acredito, muita aí é opinião, não é informação, acredito que vai acontecer aí uma coletiva de imprensa, homenagens, mas não acredito muito que ele estará em um jogo do Atlético. Quem sabe, né? Também, como ele só vai poder jogar lá para julho, né? Quem sabe um jogo do Atlético ele não vai no estádio, pelo menos para a torcida fazer a homenagem a ele. Mas jogando, né, com a camisa do Atlético, não acredito mais. Vamos lembrar que o Ronaldinho também, quando deixou o Galo, também foi assim, né? Fez uma partida, saiu ali, foi direto pro vestiário, Leverkusen, problemas com o Ronaldinho, e aí depois teve a coletiva lá com o Calil. O caminho desta vez está sendo o mesmo com relação, possivelmente, a problemas aí, não com o treinador, mas com o dono, né? Com os donos, principalmente com o Rafael Menin, que eles não se bicam mais. E saindo aí do jogo, acabou não sendo relacionado, desistiram ali de última hora, resolveram não relacionar o jogador e ele pode realmente, e não deverá, né, jogar mais com a camisa do Galo. O Hulk se despede do Atlético, é o fim de uma era no Clube Atlético Mineiro, Edu. São poucos os jogadores, né, no futebol mundial que podem ser considerados, entre aspas, os donos do clube, né? E durante quase 6 anos foi o Atlético do Hulk. Exatamente. Aonde o Galo ia jogar era o Galo do Hulk, o Atlético do Hulk. A grande referência, e aí vai além da torcida do Atlético. O Hulk era a referência para todos os outros adversários, como o Atlético do Hulk, o cara do adversário, o cara do time. Isso é muito grande. E eu não consigo enxergar nenhuma referência nesse momento. Ninguém vai ser referência do Atlético, pelo menos na atual temporada. Não sei o que vai vir pela janela do meio do ano, mas no atual elenco, mesmo o Everson sendo um grande ídolo, não dá para tratar como a referência do tamanho que era a referência do Hulk. Não tem como, exatamente, não tem como tratar. E a postagem eu acho que foi muito legal, sabe? Simbolicamente ali, a digital de Hulk e Atlético misturadas na imagem do jogador, o número 7 fazendo às vezes do T de eternamente. Foi muito legal essa festa que vai acontecer no dia 10, uma festa de despedida ou inicial de despedida, porque depois, quando o Hulk aposentar, quando ele quiser, o Atlético vai oferecer um jogo festivo. Eu acho que é absolutamente justo e tem que acontecer mesmo, mas chegou ao final uma história espetacular e que marca todos nós, né, Cirilo?
marca os jogadores que estiveram junto com o Hulk, os dirigentes que estiveram junto com o Hulk e a imprensa que trabalhou durante esse período, porque é muito legal você fazer parte de uma história tão grande como foi a do Hulk com o Atlético, como foi a de outros atletas com seus respectivos clubes. Me recordo que no título brasileiro contra o Bahia eu estava comentando o jogo, da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense eu estava comentando o jogo, comentei todos os títulos do Hulk nos estaduais. A Supercopa, eu estava comentando o jogo também. Então fica na memória de todo mundo que se envolveu ali nesses quase 6 anos de história de Hulk e Clube Atlético Mineiro. São histórias que se misturam e que agora chega ao ponto final. E é assim que funciona no futebol. Talvez tenha até demorado um pouquinho, né? A média do Hulk seria melhor, o desgaste seria menor, mas enfim, foi assim, o destino quis que fosse dessa maneira e que o Hulk siga sua carreira, sua brilhante carreira, e seja muito feliz, e que o Atlético siga a sua brilhante história. E que ali na frente traga ou apareça um cara tão grande ou maior que o Hulk. Porque a gente viu recentemente um Ronaldinho Gaúcho, agora um Hulk, e o futebol ele é dessa maneira. A cada algumas temporadas, surgem grandes referências. Não tenham dúvida. Em algum momento vai surgir uma outra grande referência no Atlético, mas a referência Hulk ficou na história. E olha só, o Atlético fechou a preparação hoje. O Barba já havia deixado por aqui, Cirilo, 10 atletas. Então, isso dá indícios do que pode ser o Atlético. Ah, mas o Barba tem mexido muito. Podem haver mudanças. Sim, acredito que sim. Isso pode acontecer também. Ele pode ter levado alguém lá para o Peru, né, para o jogo de Cusco, pensando em dar um pouco mais de ritmo para depois, talvez, mesmo com os 10 que estivessem aqui, para que este fosse titular. Isso pode acontecer. Pode haver uma outra mudança por questão física, né? A gente sabe que ele está sempre poupando aí atletas, ou até de ordem médica mesmo, de última hora, porque pode acontecer de algum jogador se machucar? Pode acontecer. Mas os 10 que ficaram por aqui, Cirilo, treinando até ontem, né? Porque o time chegou ontem, 11 da noite, lá de Cusco, no Peru, foram esses aqui, ó. Natanael, Juan, Lianco, Vitor Hugo, o zagueiro, e o Renan Lodge. A defesa com 5 aí, né? Depois, Alan Franco, Maicon e Vitor Hugo, o meia que veio do Santos, né? Do Flamengo. Coelho e Cassierra. Isso dá um time. São 10 jogadores. Isso dá um time. Ele treinou esses jogadores até na terça-feira. Falou na coletiva lá, em termos de postura, de mudança de postura, de pensamento principalmente, que os atletas sabem que tem de estar focados, mobilizados para o Clássico. Então, pode ser um indício do time do Atlético passar, eu diria até aí uns 80%, 90% nesses jogadores que ficaram por aqui, viu, Cirilo? Edu, qual o caminho positivo para o Atlético vencer o Clássico? O Atlético tem que mudar muita coisa, Cirilo. Mas, como eu falei agora há pouco no Goleada, eu não acho que o problema do Atlético seja somente tático, individual, técnico. Para mim, o maior problema do Atlético é postura. Postura, confiança. Isso tudo precisa mudar no Galo. E é claro que um clássico pode acelerar essa mudança. O clássico é sempre um jogo muito especial. Se o Atlético consegue êxito nessa partida contra o Cruzeiro, um adversário que por si só já é um ganho, mas você ter o Cruzeiro num momento muito bom, e se você conquista uma vitória, o Atlético sim pode acelerar a recuperação da confiança, pode mudar a postura daqui para frente no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Enfim, o que eu espero do Atlético é mudança de postura. É entender de uma vez por todas a camisa que esses caras estão usando, que o Barba é o treinador, gostem alguns ou não. Se querem recuperar a titularidade, mostrem em campo, no dia a dia e não no microfone. Então é disso. A gente fala de um lado que vive tranquilamente um momento de absoluta paz na temporada, e o Cruzeiro também passou por turbulências, trocou de treinador, contra um outro, o Galo, que vive um momento de turbulência. Com um dos donos anunciando o afastamento, com o maior ídolo anunciando a saída, com uma colocação na tabela muito perigosa, com derrotas e a lanterna no grupo da Sul-Americana. Então são momentos completamente antagônicos, mas que um clássico ele pode mudar tudo, pro bem ou pro mal, para qualquer um dos lados. Mas no caso do Cruzeiro, acho que pro mal não mudaria muito. No caso do Atlético, pro bem mudaria muito. E os números?
ele conta uma parte da história. Mais de 140 gols, mais de 300 jogos, títulos que marcaram geração, noites que ficaram eternas. Mas quem viveu sabe. Nunca foi só sobre números, foi sobre presença, sobre entrega, sobre nunca se esconder. Porque tem jogador que passa e tem jogador que marca. E aqui, eu lutei todos os dias para ser inesquecível. Cada gol não era só meu, era nosso. Cada comemoração, cada grito, cada explosão na arquibancada era a prova de que a gente estava vivendo algo que ninguém explica. Algo que se sente. E hoje não é fácil. Não é uma decisão fria. Não é só futebol. É despedida de uma parte de mim. Porque o Atlético nunca foi só um clube na minha carreira. Foi um pedaço da minha vida. E isso ninguém tira. Eu estou seguindo. Porque a vida, às vezes, pede isso. Eu vestirei outra camisa. Mas o galo nunca vai sair de dentro de mim. Nunca. Porque aqui eu fui feliz. Aqui eu fui inteiro. Aqui eu fui de verdade. E vocês foram parte de tudo isso. Obrigado por cada momento, pelos bons e até pelos difíceis. Porque foram eles que me fizeram ser quem eu sou hoje. Eu estou indo, mas uma parte de mim fica aqui para sempre. E se um dia perguntarem quem eu fui de verdade, não olhem só para os números, nem para os títulos. Olhem para o jeito que eu vivi cada jogo. Porque ali, em cada dividida, em cada gol, tinha um homem tentando ser digno de vocês. E isso é o que eu levo comigo. E isso é o que eu nunca vou deixar de ser. Porque camisa a gente troca, mas história ninguém apaga. E o que a gente viveu aqui, isso não termina hoje. Isso continua em cada torcedor, em cada criança que ainda vai sonhar, em cada vez que alguém gritar: aqui é Galo. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Já deixa o like aí se você curtiu essa despedida aí do Hulk. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo, você que é atleticano, tá? Esse canal aqui foi criado para atender vocês, então fica o meu convite para vocês estarem aí se inscrevendo no canal. Deixa o seu like se curtiu o vídeo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque aqui tem notícia todos os dias de domingo a domingo para vocês. E deixa aí seu comentário, tá? Deixa aí sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, sobre o Hulk, sobre o jogo de amanhã, que vai ser muito importante para o Galo. E falar um pouquinho do Hulk, a situação da saída dele, se vocês estão conseguindo aceitar aí a saída do Hulk pro Fluminense. A saída é uma coisa, a Fluminense é outra, né? Vai jogar contra o Galo. Se fosse para fora do Brasil era outra coisa, mas ele vai ter que jogar contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, e isso não vai demorar muito tempo. Uma hora ele vai ter que bater de frente, vai fazer gol no Galo. Então é isso, massa, tô ficando por aqui. Desejo boa sorte para ele. Fez a história dele, mas tudo tem um fim, nada é para sempre. A gente tem que entender isso e desejar boa sorte. Ele é profissional, tem que fazer o papel dele, né? Então, tamo junto, massa. Até a próxima. Valeu. E amanhã é Galo.